amigo pastor Rafael, que nesse momento, Senhor, irá ministrar, papai, a tradução e poder da palavra. Pai querido, Pai amado, derrama sobre ele, papai, a graça, o poder, a autoridade do teu santo nome. Usa ele, Pai, como instrumento, Senhor, que o Senhor tem sempre usado, Pai. Em nome de Jesus que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Glórias a Deus, glória ao Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos no culto de ensino nesta noite, 1 Tessalonicenses, capítulo número 2. Hoje a chuva acabou atrapalhando muitas pessoas. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Já foi dada a introdução aqui do livro na semana passada, amém? Esse texto do capítulo 2 tem a epígrafe: como Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses. Como Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses. Amém? Acompanhe comigo a leitura. Pode tomar seu assento. Acompanhe comigo atentamente a leitura. Diz assim: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como bem sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar a homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo tão afeiçoados, de boa vontade quisermos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos érem muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, o qual também em vós os que cresces, o qual também opera em vós os que cresces. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus, e os seus próprios profetas nos têm perseguido,
e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisermos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não impediu, porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Glórias ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Como foi lido aqui, irmãos, e como foi falado na introdução, é importante nós relembrarmos o capítulo 1, para que nós possamos entender o capítulo 2. É importante relembrarmos qual foi a situação que esse povo recebeu o Evangelho. Nós falamos aqui no capítulo 1 que a igreja ela foi fundada durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Durante a segunda viagem do apóstolo Paulo, Paulo e Silas, os irmãos conhecem bem aí a passagem a partir do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Eles passam por Filipos, eles fundam a igreja de Filipos, e acontece uma situação lá em Filipos que vai fazer com que Paulo e Silas fossem expulsos da cidade. Está lá registrado em Atos do Apóstolo, capítulo número 16. Eles são expulsos da cidade e eles partem para evangelizar outras cidades. Eles vão para uma região da Macedônia, e lá na Macedônia estava ali a cidade de Tessalônica, aonde eles pregam durante 3 semanas, durante 3 sábados. Paulo ele prega para os judeus na sinagoga. Porém, os judeus com o coração endurecido não creram de imediato na palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, vai dizer que uma multidão de gregos e muitas mulheres distintas, ou seja, muitas mulheres honradas, elas aceitam a palavra com alegria. Então poucos judeus se convertem, uma multidão de gregos se converte, e muitas mulheres honradas também se convertem. Esse é o fruto da pregação de Paulo e Silas durante 3 semanas ali na cidade de Tessalônica. Então nós vemos aqui no capítulo 1, nós entendemos que Paulo escreve essa carta, como eu disse, para tratar alguns erros de doutrina. Era uma igreja nova, era uma igreja recém-formada. Os irmãos ainda não tinham conhecimento aprofundado da doutrina, daquilo que deveriam fazer, como deveriam seguir. Então Paulo ele escreve essa carta para dar essas diretrizes para os irmãos. Nós vimos no capítulo de número 1 que os tessalonicenses foram muito bem sucedidos na recepção da mensagem e na propagação da mensagem. Eu usei aqui no capítulo 1 o exemplo da mulher do poço de Sicar, lá em Samaria. Aquela mulher do poço, João 4, aquela mulher ela ouve a mensagem e ela recebe a mensagem e ela espalha a mensagem. É o que Paulo diz no capítulo 1, que já não precisava mais testificar da fé, porque ele já ouvia relatos da fé dos tessalonicenses vindo de outras cidades. O povo recebeu a mensagem, o povo abraçou a mensagem
e estava pregando a mensagem. Na verdade, irmãos, esse é o comportamento de cada um de nós quando nós nascemos de novo. Porque quando nós recebemos a vida nova em Cristo Jesus, quando o Senhor realiza em nós aquilo que está escrito em 2 Coríntios 5,17, nos transforma em uma nova criatura, nós não conseguimos guardar somente para nós queremos contar para todo mundo. Foi isso que aconteceu com a igreja de Tessalônica. Eles estavam pregando, eles estavam falando, estavam evangelizando, e por conta da pregação, nós vemos aqui no final do capítulo 1 que os gregos começaram a perseguir os seus próprios compatriotas. Eles passaram a sofrer perseguição dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio país, da sua própria cidade. Então é nesse contexto, tendo esse pano de fundo do capítulo 1 da confecção da carta aos Tessalonicenses, nós chegamos aqui no capítulo 2 que vai dar continuidade nesse assunto. O capítulo 2 ele vai tratar sobre isso, e ele vai falar principalmente sobre como Paulo se conduziu enquanto esteve com eles, sobre o ministério de Paulo exercido ali, o ministério apostólico exercido na cidade de Tessalônica. Vamos lá, vamos voltar no capítulo 2, no verso 1, para nós entendermos. Vamos ler alguns versículos. Paulo diz assim: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Começamos no capítulo 1. Vã, irmãos, a palavra vã, quando é utilizada na Bíblia, ela tem o sentido de vã. Coisas vãs são coisas de pura vaidade. Coisas vãs são coisas sem sentido, são tolices, ou são coisas que são arbitrárias, não são importantes. Paulo ele está dizendo: vocês sabem muito bem que a nossa entrada, a nossa chegada, a nossa estadia na cidade de Tessalônica não foi à toa. Nós não nos portamos de uma maneira inconsequente no meio de vós. Vocês sabem que nós nos portamos de uma maneira exemplar. Paulo vai falar isso aqui mais para frente. Então Paulo primeiro defende ali o seu comportamento. A Bíblia não dá esse contexto, mas para Paulo estar defendendo o seu ministério, o seu apostolado, é bem provável que tenha acontecido conforme aconteceu nas igrejas da Galácia. Lembra quando Paulo escreve aos Gálatas? Ele tem que defender o seu apostolado. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele tem que falar: eu sou apóstolo de Cristo. Paulo precisa defender, porque havia judeus que passaram lá depois de Paulo na região da Galácia, estavam defamando, estavam falando do ministério de Paulo, estavam tentando tirar as credenciais dele. Ele precisa escrever uma carta para dizer: ei, eu sou apóstolo de Cristo, eu aprendi com ele. A Bíblia não dá esse contexto para Tessalonicenses, porém Paulo começa defendendo o quê? O seu apostolado. Então isso nos leva a entender que havia de sim também um conflito, um confronto, que talvez quisessem tirar a validade do ministério de Paulo, ou tentar, por exemplo, levar ali talvez coisas sobre a vida de Paulo que não fossem verdadeiras, como por exemplo de ser um apóstolo que, vamos dizer, que ficava totalmente dependente das igrejas, porque é nisso que Paulo vai entrar. Eu não sei o que havia chegado ali, mas Paulo escreve o capítulo 2 se defendendo. Continuando, olha só a defesa de Paulo: mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, lembra que eu disse que eles foram expulsos de Filipos? Paulo diz: nós somos agravados, nós padecemos, nós somos agravados em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus, para vos falar do Evangelho de Deus com grande combate.
Então, irmãos, Paulo e Silas, eles não recuam, não retrocedem depois que eles padecem em Filipos. É interessante ressaltar que Atos dos Apóstolos, capítulo 16, onde ilustra essa passagem, depois que eles são perseguidos em Filipos, depois que eles são maltratados na cidade de Filipos, Paulo e Silas não retrocedem. Eles continuam ainda com o desejo de continuar espalhando a mensagem de Deus. Eles não escurecem, eles não desistem, eles não resolvem parar. Tanto que eles tentam ir para outra cidade, eles tentam ir para outra. Aí Atos 16 vai dizer: o Espírito Santo impediu para que nós não fôssemos para Bitínia. Aí eles tentam ir para outra cidade, o Espírito Santo também não deixa, impede eles. Mas por revelação, eles têm, Paulo tem uma visão com o homem da Macedônia, falando: varão, passa para cá e nos ajuda. E é com essa visão que Paulo e Silas eles vão para Tessalônica, com a visão dada pelo Espírito Santo de alguém pedindo ajuda. E Atos 16 vai dizer que então entendemos que era para lá que deveríamos ir. Então eles partem para a cidade de Tessalônica com uma visão de Deus e com o ânimo pronto. E olha, eu quero destacar isso aqui, irmãos. Talvez muitos de nós, se estivéssemos no lugar de Paulo e Silas, com boa vontade, querendo pregar o Evangelho de boas novas, Paulo vai pregar em Derbe, na sua primeira viagem, é apedrejado. Vai pregar em Listra, quase morto. Aí volta, briga com Barnabé, João Marcos vai embora. Aí vai a segunda viagem, passa a primeira cidade, são maltratados, são escorraçados, estão sendo impedidos de todo quanto é lado de tentar fazer a obra, de levar a obra. Mas porém eles com o ânimo pronto, irmãos, pregavam a palavra de Deus. É admirável, irmãos, o que eles fizeram pelo Evangelho. É admirável, irmãos, como Deus usou e trabalhou na vida de Paulo para pregar o Evangelho. Quantos de nós teremos desistido, irmãos, da primeira afronta? Quantos de nós teremos desistido nas primeiras dificuldades? Nas primeiras noites na rua, na chuva, no meio do mato, na relva, nas primeiras noites com fome. Paulo em 2 Coríntios ele faz uma lista sobre as intempéries que ele enfrentou fazendo missões, irmãos. É terrível, ele fala: naufrágio 3 vezes, picado por uma vírgula, apedrejado 2 vezes, chibatado muitas vezes, com sono muitas vezes, com fome muitas vezes, com frio muitas vezes, em nudez. Quantas coisas padeceu para que pudesse levar a palavra do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, isso nos traz uma lição de resiliência, de resistência. Hoje nós temos conforto na casa do Senhor. Nós temos um prédio, você tem uma cadeira para você sentar. Tem igrejas aí, irmãos, que as cadeiras são até acolchoadas. Tem igreja que tem ar-condicionado. Hoje nós temos conforto, nós temos liberdade. Ninguém te apedreja por você falar de Jesus. Você não é perseguido, não é açoitado por falar de Jesus. E ainda assim, irmãos, muitos de nós, muitos cristãos estão abandonando a igreja. Nós temos aqui, irmãos, no Brasil, nós temos uma igreja em cada esquina praticamente. No Brasil nós temos uma igreja em cada esquina. Às vezes eu converso com os meus irmãos lá da Angola, eles conversando sobre o testemunho. Muitos crentes têm que andar 5, 10 quilômetros a pé para ir para a igreja.
Irmãos, isso é longe, é bastante coisa. Né? Se uma pessoa anda aí na média de 7 a 10 km por hora, para ela andar 10 km, ela tem que andar 10 horas. Se ela anda 10 km, na velocidade de 10 km por hora, para andar 10 km, ela vai andar 10 horas. E eu cheguei a questionar isso. A pessoa anda 10 horas para a igreja? Sim, tem gente que anda, pastor. E o culto, pastor Gênero, você me contaram, 2 a 3 horas de pé, não tem onde sentar. Só que quando acaba o culto ainda tem a volta, né? Sabe, irmãos, e nós aqui no Brasil, com todo o conforto, com toda a facilidade que nós temos, quantos de nós têm deixado de congregar? Estão deixando de cumprir aquilo que está escrito em Hebreus 10, 25. Não deixei de congregar com os irmãos. É bíblico congregarmos, é bíblico estarmos juntos, é bíblico estarmos reunidos. A igreja se fortalece reunida, irmãos. A igreja se fortalece quando está junto. Continuando aqui, irmãos. Versículo 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Paulo está dizendo: eles tiveram dificuldade, tiveram resistência na pregação do Evangelho, mas eles estavam fazendo, trabalhando, como para agradar a Deus e não aos homens. Aleluia. Paulo pregava, os judeus torciam o bico, virava o rosto. Sabe, irmãos, eu me lembro de Estevão pregando em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, capítulo 7, capítulo 6 e 7. Estevão pregava, a Bíblia vai dizer que os judeus torciam o rosto enquanto ele pregava, porque não suportavam a doutrina, não suportavam a verdade. Paulo pregando aqui, irmãos, ainda que estavam fazendo bico, ainda que não estavam agradando, ele sabia que estava sendo como, que não estava sendo bem recebido ali naquele lugar, principalmente pelos judeus. Mas Paulo diz: mas nós continuamos fazendo a obra, sabe por quê? Nós não viemos agradar a homens, mas agradamos a Deus. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, aqui, irmãos, ó. Nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. Paulo não ficou adulando ninguém, não precisou ficar elogiando ninguém. Nós não usamos de palavras lisonjeiras, é o que Paulo diz aqui. Nós não usamos de palavras lisonjeiras, nem houve pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a lama que cria seus filhos. Então, irmãos, nessa sessão aqui, dos 5 ao 7, Paulo está dizendo: eles, de maneira alguma, buscaram agradar a carne daquelas pessoas, nem tampouco agradar a sua própria carne. Ele disse aqui: nós não buscamos a glória de homens. Eles não foram lá para receber aplausos, eles não foram lá atrás de aplausos, atrás de tapinha nas costas, não, eles foram pregar a palavra de Deus. Aleluia. Hoje em dia é tão comum as pessoas correrem atrás de um aplauso, de um tapinha nas costas. Aleluia. Mas Paulo está dando uma lição de humildade.
Ele está dizendo: ainda que nós podíamos ser pesados como apóstolos de Cristo, mas antes nós somos brandos, nós somos leves no meio de vós, como uma ama que cria os seus filhos. Paulo ele usa aqui de uma figura de linguagem, ele usa de um exemplo. Irmãos, ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade como apóstolo de Cristo. Irmãos, Paulo, ele diz aqui no capítulo 1 de Tessalonicenses, Paulo ele diz que o evangelho que foi pregado lá, Marcelo, não foi um evangelho de palavras, de sabedoria humana, mas foi com o poder do Espírito Santo. Aleluia. Ele não pregou um evangelho de palavras para encantar as pessoas com a sua sabedoria, ainda que Paulo fosse muito sábio, mas ele pregou o evangelho com o poder do Espírito. Sabe o que isso quer dizer? Paulo pregava, irmãos, e sinais aconteciam, maravilhas aconteciam, coisas tremendas aconteciam. Mais para frente, irmãos, vai dizer no Novo Testamento, só para você ter uma ideia, que quando pregava lá em Atenas, que é aqui perto de Tessalônica, Tessalônica hoje é na Grécia, Atenas é de perto. Sabe o que vai dizer a palavra, irmãos? Quando Paulo pregava, enquanto ele pregava, sabe o que acontecia? Ele estava ali pregando, ele passava a toalhinha no rosto para secar o seu suor. Alguém ia lá e pegava a toalha de Paulo e colocava em cima dos doentes, os doentes eram curados. As pessoas começaram a levar toalhas em Atenas para Paulo, enquanto pregava, secar o rosto, porque aonde colocava as toalhas que Paulo usava, todos eram curados. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Sabe o que isso é importante? Paulo disse: ainda que como autoridade apostólica, ainda que nós podíamos ser pesados. O que seria ser pesados? Olha, nós viemos aqui trazer uma mensagem de salvação, nós estamos orando, Deus está curando, Deus está batizando, Deus está restaurando. Eles podiam ter feito o quê? Eles podiam ter ficado na casa de um, na casa de outro, eles podiam ter ficado, para que as famílias bancassem eles, porque eles estavam ali como apóstolos, eles estavam sendo enviados. Irmãos, quem tem poder, no caso eles estavam pregando no poder do Espírito, mas quem tem poder é ovacionado pelo povo. Pastor, me prova, te prova. Paulo vai dizer, Lucas, na verdade, escrevendo Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, no capítulo 17, estando na Grécia, se não me falha a memória, capítulo 17, o que acontece? Paulo pregando, e muitos sinais e maravilhas aconteceram naquele lugar. Estava Paulo e Silas. Sabe o que o povo da cidade começou a falar? Eles eram idólatras ali, eles adoravam os planetas ali. Eles tinham ali o deus Júpiter e o deus Saturno. E sabe o que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos? Eles começaram: olha, Deus desceu entre nós. Começaram a endeusar Paulo e Silas. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Eles começaram a endeusar Paulo e Silas. Deixa eu ver aqui se eu acho onde está escrito. Eu não vou achar aqui agora, mas eles começam a endeusar Paulo e Silas, de modo que chamam Paulo, se não me falha a memória, de Júpiter, e Silas de Saturno, se não me falha a memória. E aí eles começam a adorar Paulo e Silas. Porém, irmãos, olha só, Paulo diz aos Tessalonicenses: ainda que nós poderíamos ser pesados como apóstolos de Cristo, nós somos entre vós brancos, leves, como uma ama que cria os seus filhos. O que é a ama que cria os seus filhos? É uma mãe que amamenta.
A mãe que amamenta, ela dá a provisão para os seus filhos, ela dá o sustento para os seus filhos, e os seus filhos não precisam lhe dar nada. Os seus filhos não precisam dar nada para a mãe, porque ela faz com alegria. Paulo está dizendo: nós somos brandos como uma ama que cria os seus filhos, porque nós fazíamos com alegria, porque eles eram filhos na fé. Glórias ao Senhor Jesus. Continuando, olha só como eles eram amados por Paulo e Silas. Olha o versículo 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos és muito queridos. Algumas traduções vai estar muito amados. Algumas traduções, no lugar de alma está vida. Paulo está dizendo: ei, nós, de tal maneira que nós nos portamos no meio de vocês, nós amamos tanto, nós pegamos tanta afeição, tanto amor, que de boa vontade nós tivemos a vontade de comunicar, de pregar não somente o Evangelho, mas se possível daria a nossa própria vida por vocês. Aleluia. Porquanto vocês nos eram muito amados. Olha só, irmãos, coisa tremenda. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Olha só. Pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Então, enquanto Paulo e Silas estiveram em Tessalônica, eles trabalharam para que eles não fossem pesados para nenhuma daquelas pessoas. Eu não sei qual é a realidade, qual era a situação dos moradores ali daquela cidade. A cidade era uma cidade rica, era uma cidade portuária, mas talvez aqueles que abraçaram o Evangelho não tivessem condições. E mesmo que Paulo e Silas, irmãos, estivessem ali sendo admirados pelo poder do Espírito Santo que neles trabalhava, Paulo, irmãos e Silas fizeram questão de trabalhar com o seu próprio braço, para tirar o seu próprio sustento, para que ninguém pudesse reclamar, para que eles não pudessem ser pesados para ninguém. E Paulo diz: nós trabalhamos noite e dia. Noite e dia. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crescem. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos. Então Paulo e Silas pregavam com amor a palavra de Deus, o Evangelho, como o pai exorta o seu filho, para que vos conduzíssemos justamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória, pelo que também demos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que cresces. Então, irmãos, um dos motivos de Paulo e Silas terem ficado afeiçoados a eles é esse: eles abriram o coração para receber a palavra. Lembra que eu disse que ali na Grécia quiseram endeusar Paulo e Silas? Eles falaram: não, agora nós somos homens. Então aquele povo tem uma profunda admiração e um profundo respeito e uma profunda consideração pela palavra que saía da boca daqueles homens. Então, irmãos,
eles recebem a palavra de Deus, e recebem de tal forma que no verso de número 13 Paulo diz: e vocês não receberam como se fosse uma palavra de homens, mas como a palavra é, na verdade, vocês receberam como palavra de Deus. Eles abraçaram o Evangelho de tal forma que é como se eles tivessem recebido o Evangelho de Jesus, irmãos. Como se fosse o próprio Jesus pregando para eles. Paulo se admirou, por isso Paulo amou essa comunidade de Tessalônica, porque eles receberam a palavra. Irmãos, para qualquer líder, seja ele um líder eclesiástico, um pastor da igreja, seja ele um líder no seu trabalho, um líder de setor, um gerente, você quer ver um líder ficar feliz? É ele falar e aqueles que estão ouvindo receberem a palavra. Quer ver um líder ficar frustrado? É ele falar e as pessoas não receberem. Quantas vezes eu, como pastor, já fiquei frustrado de pregar uma palavra e ver que a igreja não recebeu? Talvez porque estava distraída, muitas pessoas distraídas, pessoas dormindo, pessoas rindo, fazendo piadinha, outros debochando. Isso nos deixa frustrados. Imagina um líder do seu trabalho, reúne a sua equipe: eu quero que você faça isso, você faça aquilo, começa a distribuir ali as funções, dá um sermão, um ânimo no povo para animar. Enquanto ele está falando, tem lá as pessoas lendo a unha, outros distraídos, outros bocejando. Irmãos, para o líder, isso é terrível. Isso é terrível. Só que, olha só, irmãos, por que Paulo amava tanto essa comunidade? Vocês receberam a palavra não como palavra de homem, mas como própria palavra de Deus. Paulo falava e eles abraçaram a palavra. Continuando: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Então, a primeira igreja, irmãos, a igreja primitiva, ela fica ali na Judéia, ela fica ali em Jerusalém. Pedro, João, Tiago, os demais discípulos ficaram ali em Jerusalém. Eles não saíram para pregar a palavra, eles saíram depois quando veio a perseguição. E quem perseguia eles ali? Lá em Atos 12, nós vamos dizer que Pedro foi preso a mando de quem? A mando de Herodes, governador ali da Judéia. E a igreja fazia contínua oração até que Pedro foi libertado. Os próprios judeus eram os perseguidores da igreja primitiva. E Paulo está dizendo aqui que está acontecendo a mesma coisa com os Tessalonicenses. Os seus próprios concidadãos, ou seja, os seus conterrâneos, os próprios gregos estavam perseguindo aquela igreja recém-nascida. Aí Paulo continua: os quais mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisermos uma e outra vez ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não me impediu. Porque qual é a nossa esperança, gozo ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda?
Na verdade, vós sois nossa glória e gozo, ou nossa glória e alegria. Então, Paulo, irmãos, encerra aqui o capítulo 2, dizendo que mesmo privado de estar com eles por um período de tempo, ele diz: nós estamos distantes, mas pela vista, não pelo coração. Nós estamos separados pelo olhar, mas não pela ligação que nós temos em Cristo Jesus, pelo amor fraternal, pela fé. Paulo está falando ali para aquela igreja, e ele diz: tenho muito desejo de ver novamente o nosso rosto. Paulo desejava voltar para Tessalônica. Ele diz: pelo que bem quisemos uma e outra vez e ter convosco, mas Satanás não nos impediu. Então Paulo já tinha planejado voltar para lá, para ver os irmãos. Paulo estava afeiçoado àquela igreja, mas houve ali empecilhos, ele não conseguiu retornar. E ele diz: porque qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo? Paulo está dizendo: a nossa alegria, a nossa coroa de glória é ver que vocês estão caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Lembra do ensino aqui, irmãos, de 2 João e de 3 João? Lembra que João falava: olha, me alegro de ouvir que vocês andam em verdade e em amor. Eu me alegro dos testemunhos que tenho ouvido de vós, que vocês estão andando no caminho que foste instruídos. Aleluia. Da mesma maneira, irmãos, Paulo está dizendo: qual é a nossa alegria, qual é o nosso gozo, qual é a nossa coroa de glória, se não, José, ver os irmãos andando na fé em Cristo Jesus. Aleluia. Como é bom, irmãos, você ver alguém que passou da morte para a vida. Como é bom você ver alguém que teve a vida transformada por Cristo Jesus. Como é bom, irmãos, você ver. Mas melhor ainda, se você tiver a oportunidade de pregar e Deus transformar aquela vida. Paulo diz: essa é a nossa coroa de glória e de gozo, ou de alegria. E ele diz: porque na verdade vocês são a nossa coroa. Paulo está dizendo, irmãos, que a razão do ministério dele eram as almas que ele ganhava para Cristo. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, nós não pregamos para encher igrejas, mas nós pregamos para encher o céu. Aleluia. Nós não pregamos para encher a igreja, nós pregamos para encher o céu. O objetivo do Evangelho é encher o céu, é ganhar almas para o reino, é ganhar almas para Cristo. Quantos estão aí com o pensamento errado? Em vez de querer encher o céu, querem encher o bolso. Quantos estão arrancando a lã das ovelhas? Mas Deus vai tratar com essas pessoas. Deus vai tratar com esses falsos, com esses impostores. Deus vai tratar. Paulo tinha genuinamente o desejo de levar almas para o céu. Aleluia. Sabe, tem uma frase que eu ouvi uma vez, eu li e ouvi uma vez, do cantor, pastor Samuel Mariano, sabe? Ele disse assim: se você não tem desejo de levar ninguém para o céu, é porque provavelmente você não está indo para lá. Porque quem é cidadão do céu, quer levar mais pessoas para o céu. Quem está indo para o céu quer que outras pessoas vão também. Essa é uma marca de quem é salvo em Cristo Jesus. Essa é uma marca
marca de nós que fomos regenerados. Esta é uma marca de nós que fomos justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estou de pé em nome de Jesus, vamos orar. Vamos estar agradecendo, já vamos estar encerrando. Amém? Você que está ouvindo esta mensagem também pela internet, que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus eterno Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, Filho amado, Pai, que nós louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome. Obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Meu Deus, que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, Senhor Jesus. Que o Senhor, Pai, possa, meu Deus, falar cada dia mais em nossos corações, Pai, nos fortalecendo, Pai, nos ajudando a viver, Senhor, Pai, a tua vontade. É assim, Pai, que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Amém. Deus